Vou começar, Ricardo, já te deixando uma pergunta. Tem diferença cirurgia bariátrica e metabólica? O que é essa confusão de termos? Na verdade, Schiavon, o termo cirurgia metabólica se refere a qualquer intervenção que a gente faz sobre o tubo digestivo que leva a perda de peso, que leva a controle metabólico, colesterol, pressão e colesterol, através de mecanismos que são fisiológicos mediados por alterações que a gente faz no tubo digestivo. Por que a gente quer deixar a palavra bariátrica cada vez mais de lado e valorizar a metabólica e depois vou até ser mais ousado, chamar a cirurgia de ganho de vida? Por quê? Porque a perda de peso, e baros do grego vem peso. E quando as diretrizes foram criadas de indicação cirúrgica, isso em 1991 nos Estados Unidos, onde pouco se conhecia, pouco se estudava, um grupo de 11 cirurgiões, que são os dinossauros, os pioneiros da cirurgia bariátrica, se reuniram nos Estados Unidos e falaram, precisamos definir quem operar, esses pacientes precisam ser operados. E eles vieram com a utilização do índice de massa corpórea, que é o peso sobre o quadrado da altura. E eles vieram com um número, podemos até conversar depois por que o número 35 apareceu, o normal é até 24,9, até 25, porque eles precisavam de um guia de indicação cirúrgica. Esses guias influenciaram o mundo inteiro. E os resultados e as indicações eram puramente relacionados ao peso. Se o estudante tinha um MC acima de 35, ele podia ser operado se tivesse uma doença associada. Acima de 40, ele não precisava ter doença. E os resultados eram puramente baseados no peso. Quando a gente sabe hoje que o peso não é um mecanismo que a gente dá valor a ele. Claro que ele é importante, mas ele é um desfecho, ele é um resultado que a gente tem com as intervenções metabólicas. Eu faço um paralelo com remédios. Os remédios têm um controle do diabetes, por exemplo, com uma perda de peso de 15%, pelo menos o peso total, e tem um bom controle. Então, o peso em si, perder muito peso, é importante para muita coisa, mas metabolicamente, a gente sabe que a perda de peso é um desfecho que vem junto com a melhora do diabetes, da hipertensão e do colesterol. Então, a gente começa a tirar o peso de ser o principal indicador da cirurgia, interessa muito mais as doenças que vêm junto com esse ganho de peso, com essa distribuição inadequada de gordura no corpo. E a gente não mede só os resultados pelo peso perdido, a gente mede pelo peso perdido e pelo controle das doenças. Essa é a grande diferença, é a indicação e o jeito que a gente se reporta em relação aos resultados. Então você acha que a gente deveria realmente começar a chamar a cirurgia de cirurgia metabólica e não usar o termo bariátrico? Eu acho, porque os pacientes que têm obesidade, eles têm uma carga de culpa que não é deles. A obesidade é uma doença com um fundamento grande genético. E quando eles têm esse preconceito contra eles, e eles, às vezes, o próprio paciente portador de obesidade tem um alto preconceito, uma alta estigmatização, onde ele tenta algum tratamento e ele não consegue. Então, se eu tiver tudo relacionado com o peso, o paciente já se sente culpado, ele nem busca na cabeça dele o auxílio médico, o auxílio da equipe multidisciplinar, porque afinal ele é o culpado. Então, se a gente tirar essa palavra peso e mostrar para eles que o peso será um grande efeito colateral junto com a melhora metabólica, a gente vai permitir maior acesso desses pacientes ao tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, tratamento da doença obesidade, não só cirúrgico. Eu acho que a gente tem que usar o metabólico cada vez mais.